Olá, eu sou o Kelvin Gomes, estudante de Engenharia Civil pelo Centro Universitário de Mineiros. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês um trabalho realizado sobre impermeabilizantes, proposto pelo professor Claudir, na matéria de materiais de construção civil. Vamos lá? Vamos lá, então. Impermeabilizante. O que é? São substâncias que criam uma camada de proteção no local que são aplicadas, criando uma proteção na construção contra a passagem de fluidos, proporcionando a salubridade do local e tendo em vista a segurança e conforto do usuário. A história não se sabe ao certo quando foi a primeira vez que se utilizou impermeabilizante, mas há vários indícios de utilização na antiguidade. Um exemplo na Bíblia que informa que na Torre de Babel e na Arca de Noé eles utilizaram asfalto para a impermeabilização. Os romanos e os incas também empregaram a albumina para impermeabilizar os arquidutos e as saunas. E até no Brasil mesmo, nas cidades consideradas históricas, as igrejas e as pontes tiveram como aditivo na argamassa óleo de baleia para criar uma camada de impermeabilização. As normas. A primeira norma publicada em relação a permeabilizante foi em 1975, no mesmo ano da criação do IBI, instituto responsável pela disseminação da importância da impermeabilização na construção. E mais recente, assim, em 2010, foi publicada uma norma na ABNT, em que estabelece as exigências e recomendações relativas à seleção e projeto de impermeabilização. Além dessa norma na ABNT, há outras várias em relação à composição de impermeabilizantes, a modo de preparo e também em relação à aplicação. Qual que é a importância? A importância da impermeabilização envolve grandes fatores, como o aumento da vida útil das estruturas, também como impedir a corrosão de armaduras de concreto, para proteger a superfície de umidade, manchas e fungos, e para proporcionar ambientes salubres. A impermeabilização deve ser tratada como uma etapa fundamental em toda a obra, para garantir o máximo de segurança. Impermeabilizantes são divididos em dois tipos, basicamente. O rígido, que é aquele que torna a área aplicada impermeável pela inclusão de aditivos químicos, aliados a uma correta granulometria dos agregados e a redução da porosidade dos elementos. Sua composição é de silicatos e sais metálicos. Tais aditivos inviabilizam a absorção capilar, preenchendo os espaços capilares, conferindo assim a permeabilização necessária ao concreto e argamassa. Quando usar um impermeabilizante rígido, ele não pode ser usado em áreas expostas e que sofrem variações de temperatura. Ele deve ser usado em locais como reservatórios, piscinas e caixa d'água, no caso enterrada, em fundações, alicerces, em postos de elevadores, subsolos, pisos em contato com o solo e paredes de encosta. Como é utilizado? É utilizado através de aditivos para argamassa, aditivos químicos, com uma composição de silicatos e sais metálicos. Um exemplo desses aditivos é conhecido por muitos, o Vedacity, que é um aditivo impermeabilizante para concretos. Um exemplo de impermeabilizante rígido é a argamassa polimérica. Ela é um impermeabilizante industrializado, aplicada em substrato de concreto e alvenarias, constituída de agregados minerais inertes, cimentos e polímeros. É um produto bicomponente, composto por uma parte de cimento, aditivos e sais minerais, e outra parte de copolímero compatível com cimento. Além disso, um novo método que a argamassa está indo para o mercado mais avançado nas bisnagas,
que vem pronta para o uso. Ele vem pronto sem a necessidade de acrescentar água ou aditivo. Ele já vem nesse saquinho igual na imagem, pronto para o uso, tornando assim mais fácil a aplicação e esse é um método não tão poluente. Outro exemplo é a argamassa impermeável, feita semelhante à argamassa convencional, porém com o uso de aditivos hidrofugos. Atua obstruindo microporos, microfissuras e criando uma camada selante no material aplicado. Contudo, a resistência desse tipo de sistema pode ser menor comparada aos outros, indicado para vigas baldrames e pisos em contato com o solo. Outro tipo de impermeabilizante é o flexível. Ele é compreendido como um conjunto de materiais ou produtos aplicados nas partes de construção que são sujeitas a fissuras. Sua composição é geralmente composta por elastômeros e polímeros. Quando usar, eles podem ser usados em locais de estrutura sujeita a movimentação forte, exposição solar e a variações térmicas e vibrações, como lajes de cobertura, terraços, calhas de concreto, áreas frias e reservatórios elevados. Como é utilizado? É utilizado como material de aplicação em estruturas, impedindo infiltrações possíveis e podendo ser um dos... E ele tem dois tipos, ele subdivide em moldados no locais, que podem ser considerados em algum caso como membrana, e os pré-fabricados, que também podem ser considerados como mantas. Os impermeabilizantes flexíveis moldados no locais, como membrana, um exemplo deles é a membrana asfáltica, que são materiais impermeabilizantes à base de cimento asfáltico de petróleo. O tipo utilizado dessa membrana asfáltica é por emulsão asfáltica, que é proveniente da dispersão de asfalto em água com a adição de agentes emulsificantes. Outro tipo é o asfalto modificado com adição de polímero elastômerico, que é obtido pelo crescimento de polímeros elastoméricos ao cimento asfáltico de petróleo em temperatura adequada. E outro é o asfalto oxidado, que o cimento asfáltico de petróleo é fundido pelo calor até que se obtenha características físico-químicas. Aqui é uma imagem de uma pessoa aplicando a membrana asfáltica. Outro exemplo é a membrana acrílica. É a base de resinas acrílicas dispersas. São bastante utilizadas em reformas devido à sua facilidade de aplicação. O material é disperso em água e é aplicado em várias demães, intercalando por estruturas. A imagem é possível ver duas pessoas aplicando a membrana acrílica em cima de uma cobertura. Outro exemplo ainda de impermeabilizante flexível moldado no local é a membrana de poliureia, que é o resultado de uma reação química entre os isocianato e poliamina. É formado por uma camada plástica com uma aderência muito forte com o substrato onde é aplicado. Aqui na imagem podemos ver a aplicação. Essa é uma impermeabilizante que requer uma mão de obra muito especializada para a sua aplicação. Igual na imagem aí podemos ver as pessoas muito protegidas no momento de aplicação. Agora, impermeabilizante flexível pré-fabricados, conhecido como mantas também. Muito comum é a manta asfáltica. São feitas à base de asfalto modificado com polímeros e armados com estruturas especiais. O asfalto modificado presente na sua composição da manta é o responsável pela impermeabilização. O modo de aplicar dela aqui torna ela muito interessante, que podemos ver na imagem que é necessário uma alta temperatura para que ela cole no chão. Aí na imagem eles usam um maçarico, onde a temperatura dela aumenta, assim ela vai derretendo e colando no chão.
Isso é uma coisa muito importante, requer uma mão de obra muito especializada, porque não pode se aceitar crie bolha, que mais para frente pode prejudicar na impermeabilização, caso crie alguma bolha. Outro método de flexível pré-fabricado é a manta de PVC, que são compostas por duas lâminas de PVC com espessura final de 1,2 a 1,5 milímetros e por uma tela traçada de poliéster. Essa manta de PVC ela é mais reservada para locais como aquedutos, caixa d'água, piscina. Ela requer uma mão de obra especializada. E uma desvantagem dessa manta de PVC é que caso ela sofra algum dano, é muito difícil encontrar onde vai ser reparado. E foi isso. Muito obrigado e que venha boas notas.